ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Muito feliz, né? Pela minha amadinha, irmã Solange, essa que disse, meu esposo, pastor aqui. Eu até tinha comentado, eu também queria contar um testemunho. Quando o pastor estava ali, dando as pessoas para testemunhar, eu me lembro que a última vez que nós estivemos aqui, nosso carro estava quase quebrando. E nós chegamos na igreja e eu falei com Deus, eu falei, Senhor, a gente quer chegar até a igreja, mas não queremos ficar no meio do caminho. Se a gente conseguir chegar e voltar para casa, amém. Daí eu lembro que Deus usou um pastor aqui para falar com o meu esposo, dizendo que o Senhor naquela semana ia entrar com uma grande providência, uma providência que nós estávamos precisando. O culto foi uma bênção, saímos aqui da igreja, chegamos em casa, outro dia o carro não pegou mais. Daí eu conversei com meu esposo, não precisamos de um carro novo. O Senhor providenciou. Lembro que nós estávamos até com a Magda, né? Ela tinha levado, ela estava nos ajudando, levando nós o que a gente precisava ir. E a gente entrou numa revendedora do Senhor, nos levou, lá conseguimos comprar um carro que era para ser nosso. E hoje nós viemos com o carro novo. Para a honra e glória do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor, Ele ouve a oração. Nós temos que estar atentos a sinais que vêm do céu. Tem situações que o Senhor permite em nossa vida para mudar a nossa história. Mas nós precisamos crer e permanecer firmes e fiéis na promessa do Senhor. Porque a cada um de nós, Ele tem feito uma promessa. Amém? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, o capítulo é o 5 e o versículo é o 16. Obrigado. Tiago, o capítulo é o 5 e o versículo é o 16. Aleluia, Jesus, tu és fiel. Senhor, se faz presente nisso. Aleluia. Os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sabeis, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Palavra gloriosa que o Senhor colocou no meu coração, ainda nessa tarde, quando eu estava meditando a palavra. Quero falar um pouco sobre o poder da oração. Que poder é esse? É o poder que nós conhecemos quando nós entramos na presença do Senhor. Poucos conhecem o poder que há na oração. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós entramos vazio, angustiado, entristecido, cabisbaixo. Mas quando nós começamos a falar com Deus, nós começamos a entrar em um mundo espiritual, aonde o Espírito Santo ele começa a movimentar as águas em nossa vida. Então a oração é vista como um canal de comunicação, um canal que nos liga a Deus, e por meio disso nós recebemos bênção, nós recebemos vitórias, conselhos, uma direção que vem do Senhor, e também nós recebemos fortalecimento. Nós começamos a observar que a nossa fé, ela é fortalecida. E o que reacende dentro de nós é a esperança que vem de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa sexta-feira. É por isso que nós escolhemos estar aqui esta noite. Porque a nossa esperança, igreja, não está no homem, a nossa esperança está em Deus. É Ele quem faz a obra, é Ele quem entra com providência, é Ele quem resolve a nossa situação. Então eu digo que a oração não é para pessoas fortes, mas a oração é para pessoas fracas. O apóstolo Paulo, ele nos deixa uma palavra em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, dizendo: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte.
você estiver na presença do Senhor, o Senhor, Ele te faz forte. São situações que, olhando aos nossos olhos naturais, parece ser loucura. Talvez você entrou aqui nessa noite angustiado, aflito, se sentindo fraco espiritualmente. Mas essa é a tua visão. Essa é a tua concepção. Mas aos olhos do Senhor, não. Você está forte. Porque você está à espera de um milagre. Porque você está na direção de Deus. Porque você tem investido no céu. Porque você tem orado, você tem buscado. Você tem realizado não a tua vontade, mas a vontade do Senhor. Pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Talvez o nosso corpo hoje gostaria de ficar assistindo uma série, sentado no sofá, descansando, porque está frio. Mas nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o alvo que é Cristo Jesus. Estar hoje aqui na presença do Senhor é a melhor opção. Quanto mais nós estivermos na presença do Senhor, mais do Senhor nós vamos receber sobre a nossa vida. As portas vão se abrir, a cura vai vir, o milagre vai vir. Mas nós precisamos estar na dispensação do Senhor. A Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 1, que Ananias e Safira, eles eram membros da igreja primitiva em Jerusalém. Eles estavam vivendo um tempo em que a igreja estava passando por um avivamento espiritual. A igreja orava, a igreja buscava, e o Senhor fazia grandes obras. Deus nos fala até mesmo que Pedro, ele orava por muitas pessoas, mas enquanto ele orava, muitos doentes chegavam até mesmo em macas de cidades vizinhas e se colocavam em uma situação esperando apenas que Pedro viesse passar por eles. A Bíblia diz em Atos 5:15 que essas pessoas doentes, as pessoas endemoniadas, elas esperavam que a sombra de Pedro as tocasse, para que elas viessem ser curadas. Ananias e Safira viviam nessa igreja. Era um casal que buscava a presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que houve um feito em que Ananias e Safira venderam um terreno, uma propriedade. Chegaram até o sacerdote e disseram que era o seu tudo, que era o seu melhor, mas eles mentiram. Havia uma parte ainda que eles haviam escondido. Não estavam mentindo para sacerdote, mas estavam mentindo para o Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece a intenção do coração do homem. O Senhor sabe quando nós estamos nos entregando por completo, ou quando estamos apenas dando uma parcela. O Senhor nos conhece. Ele sabe quem realmente nós somos. Mas Ananias e Safira estavam mentindo. E a Bíblia diz que Pedro, ele se apresenta a eles e diz: por que deixaram Satanás tomarem a mente de vocês? Ou seja, por quê? Por que fizeram isso? Por que falaram que fizeram algo e não fizeram, algo que desagradou o Senhor? A Bíblia diz que Ananias e Safira morreram de uma forma muito rápida. Mas havia um temor na igreja, onde a igreja estava unida em oração e viu que quem permanece de engano, quem está de engano não permanece para sempre. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Por isso, quando nós entramos na oração, nós devemos de se colocar diante do Senhor, apresentando quem realmente nós somos. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6: mas tu se refere a você. Mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê no secreto, é ele quem vai te recompensar. Aleluia. Ananias e Safira, eles não pediram na oração para que o Senhor viesse trabalhar
o seu caráter. Eles não pediram na oração para que o Senhor viesse os libertar. Eles apenas estavam unanimemente como a igreja orando, mas não pediram a Deus para que o Senhor viesse arrancar, para que o Senhor viesse tirar tudo aquilo que não agradava ao Senhor deles. Nós temos que entrar na presença do Senhor, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, e dizendo: Senhor, eis-me aqui, que eu não venha a ser como um homem natural, mas que eu venha a ser diferente, que eu venha a realizar as tuas obras. Como nós sabemos que nós agradamos o céu? Pelas nossas ações. Tem situações que acontecem na nossa vida, muitas das vezes, que nos tira a paz, para nos irar. Mas como nós vamos lidar com situações adversas? Mantendo o controle. É difícil manter o controle, mas quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos conduz a pisar no freio, Ele nos conduz a raciocinar, Ele nos conduz a agir como um verdadeiro cristão. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ver que a pessoa que ela não sai do Senhor, quando ela está irada, ela chama um palavrão atrás do outro. Eu tenho uma amiga que ela chama um palavrão atrás do outro. O esposo dela chama um palavrão atrás do outro. E ela disse que para eles é algo natural, porque já estão acostumados. Então eles criaram um neto, uma neta que vai para a escola e chama um palavrão atrás do outro. E de repente um dia chamaram a atenção, chamaram ela na escola e falaram: eu sinto muito mais. Eu não consigo frear minha língua, eu sou acostumado a fazer isso, a falar isso, eu não consigo parar. E eu falei assim: meu Deus, pede para Deus mudar. Pede para Deus arrancar. Aos teus olhos é natural, mas isso não é natural, isso não vem de Deus. É natural ao homem, mas a Deus não. É pecado, é errado. Ainda mais uma criança aprender a chamar tanto palavrão assim. Eu me lembro que em uma certa feita, o esposo dela estava tentando trocar um pneu do carro. Estava ele mais um homem, e eles não conseguiam tirar o pneu do carro. E eles chamaram um palavrão atrás do outro. E eu, bem na hora, cheguei. E eu me lembro que quando eu vi eles chamando palavrão, eu levantei minhas mãos e disse: em nome de Jesus, vocês vão conseguir tirar esse carro, assim que eu virar as costas. E vocês vão conseguir trocar esse pneu desse carro, em nome de Jesus. Um olhou para o outro, entenderam, e virei as costas e fui embora. Chegou um certo dia que essa minha amiga falou: realmente a tua amiga é uma mulher de Deus, porque eu não conseguia tirar aquele pneu do carro de jeito nenhum. E quando ela levantou as mãos e falou: em nome de Jesus, vocês vão conseguir, ela virou as costas, foi algo automático, saiu. Aleluia. Então realmente eu sei que Deus é na vida dela. Então são as nossas ações, igreja. Muitas das vezes são coisas tão pequenas, mas quando é falado no nome de Jesus, tem um grande efeito. Às vezes é uma palavra que vai mudar o dia de alguém, mas quando você ordena a bênção, quando você profetiza um milagre, quando você levanta as suas mãos e libera uma palavra de mudança, isso acontece. Porque é a presença do Senhor que está sobre nós, é a presença do Senhor que está contigo. Se você tem buscado, tem se colocado na oração, talvez a porta hoje está fechada, talvez a situação está difícil, mas isso quer te dizer que não vai ficar sempre na mesma situação. É um tempo que o Senhor nos dá para trabalhar o nosso caráter, para moldar a nossa fé, para que nós não venhamos perder a esperança, mas para que nós venhamos permanecer na oração. A oração é a chave que o Senhor entregou nas nossas mãos para alcançar em Deus tudo aquilo que o homem natural não tem hoje. O homem natural ele não tem paciência, o homem natural ele não tem a graça, o homem natural ele não tem essa presença gloriosa que nós sentimos. Nós somos diferentes. Aleluia. Porque
foi alto. Por isso que nós estamos aqui. Nós não merecíamos, mas Jesus Cristo, Ele pagou o preço em nosso lugar. Ele não precisava descer. Aleluia. Ele não precisava morrer na cruz do Calvário. Mas antes de morrer, Ele carregou a cruz aonde Ele seria crucificado. Aleluia. Foi humilhado. Por amor à minha vida, por amor à tua vida. E muitos ainda acreditam que o Senhor já não nos ouve mais. Aleluia. O Senhor nos ouve, igreja. Ele te ouve. Ele sabe que tu precisa. Ele conhece a tua necessidade. Tem caminhos que não são nossos, tem caminhos que é do Senhor. E nós precisamos trilhar. Para que no meio do caminho nós venhamos ver o Senhor entrando com uma providência sobre nossa vida. Precisamos continuar firmemente e fielmente, crendo nas promessas, crendo nesse evangelho, nessa palavra que tem sido ministrada. Aquele que é fiel ao Senhor, ele permanece, mas aquele que vive de mentira, ele cai, ele morre, ele não alcança a salvação. Mas você que está aqui nesta noite, você vai alcançar a salvação, porque você não tem olhado para os obstáculos, não tem olhado para o homem, tem olhado para o Senhor. Então aquele que olha para a situação, ele não permanece. Aleluia. Ele não resiste. Mas quando nós entramos no nosso quarto e olhamos para o Evangelho de Mateus 6,6, fechamos a porta do nosso quarto e em secreto sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele nos ouve. Nós também entendemos que Ele vai nos atender. O Senhor nos ouve, mas Ele também nos atende. Quantas pessoas testemunharam aqui nessa noite? Quanto mais obras o Senhor tem feito sobre nós? Obras que nós nem sabemos, livramentos que nós nem sabemos, mas que o Senhor realizou. Estamos aqui nessa noite, enquanto muitas pessoas estão em um leito de enfermidade, estão dentro de um hospital, estão dentro de um presídio, sem liberdade, sem poder estar aqui adorando e glorificando ao Senhor. Às vezes nós ficamos tão cegos com os nossos problemas que nós esquecemos de orar. Não somente por nós, mas por quem precisa das nossas orações. Nós precisamos nos colocar na dispensação do Senhor e nos apresentar ao Senhor como vasos, para que o Senhor venha nos encher da sua presença, de dons espirituais, e para que o seu nome venha a ser glorificado através das nossas